TV Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos estudando o tema reencarnação e você pode e deve participar do nosso programa. Ligue aqui para a gente ao vivo, 0 operadora 11 2086 4379. Mande sua dúvida, sua colocação sobre o tema para debate@tvmundomaior.com.br e a sua participação também pode se dar através da grande rede social facebook.com. Nós estamos com uma ligação de Antônia de Uberaba. Boa noite, Antônia. Boa noite. Então, meu questionamento é o seguinte: sou estudiosa também da espiritualidade em todos os seus aspectos e como eu sei que compreendo que a dívida espiritual é a maior de todas, porque não é uma dívida numérica, eu gostaria de saber que vocês expandissem o assunto aí sobre as mulheres que nascem na África e na Ásia, onde são países que elas sofrem muito, até porque, por exemplo, o estupro lá não é crime, nas Filipinas, na Índia, são pessoas de acúmulo de dívidas maiores e por isso nascem nesses lugares onde suas dívidas são melhores, vamos dizer, pagas. Obrigada. Obrigado, Antônia. Antônia certamente está nos acompanhando lá em TV aberta, na cidade que o nosso maravilhoso Francisco Cândido Xavier escolheu para ser sua cidade do coração, ele que é nascido em Pedro Leopoldo. Estamos operando lá também em TV aberta, em princípio em caráter experimental, espero que em breve em caráter definitivo. Vocês entenderam a questão? Sim. É mais uma vez essa relação de causa e efeito. Sim, é parecida essa questão que você colocou da violência, não é? Sim. Que foi praticada agora com essa jovem. Olha, nós aprendemos com a doutrina que tudo se justifica no que se refere aos fatos, à existência anterior. Mas esse tudo não é tão absoluto. Eu vou me basear, mais uma vez, em nosso mestre Herculano Pires, que é o filósofo espírita por excelência. Não é? Então, o que ele afirma? Ele diz o seguinte: que existe uma tendência de nós espíritas de acharmos que tudo é expiação. Então, se eu vejo, diz ele, um aleijadinho na rua, eu já paro e já começo a pensar: ai, o que ele fez na encarnação passada? Né? Como, de certa forma, a julgá-lo. Tá? Mas, diz Herculano, nós não podemos ter esse saber assim tão absoluto e nós devemos admitir que, além das expiações, existem as provações. Então, no que se refere a essa jovem, eu me permito voltar ao assunto, nós não podemos afirmar categoricamente, nem nos parece que é o caso, de uma expiação. Pode ser que seja uma prova. Né? Agora, nesses casos coletivos, como essas mulheres que encarnam na África, tudo se justifica pelo próprio ser delas, pela própria natureza delas. Natureza esta que justifica pelas aquisições nas próprias vivências nas sucessivas vidas. Então, seria realmente consequência de uma cultura, ou de um caráter, ou mesmo de fatos de vidas anteriores. Então, tudo justifica-se a partir de um passado de forma lógica, porque a lógica não consegue negar esse raciocínio, e, digamos também, de uma forma ontológica. O que é ontológica? Seria a evolução do ser, em que tudo se explica como consequência do ser em evolução. Mário, nós temos uma questão aqui da plateia. Uma dos nossos amigos e amigas aqui presentes está perguntando se a epilepsia e o sonambulismo em crianças pode ter uma relação direta com encarnações passadas. Nos teus estudos aí, o que você tem a nos dizer sobre isso? Então, o que eu tenho encontrado na clínica é que, geralmente, a construção do nosso corpo biológico na vida atual, ele obedece não apenas às linhas determinadas pela genética humana, pelo que é conhecido e foi mapeado no projeto Genoma, que traz então as informações dos nossos antepassados também, e dos nossos pais, mas também a herança das nossas outras encarnações. Mas de que maneira?
Porque quando reencarnamos, nós trazemos de uma forma energética, no perispírito, os efeitos da forma como nós morremos. Eu disse que em regressão nós podemos voltar para uma memória de uma outra existência, como se ela estivesse acontecendo naquele momento. O momento da morte fixa um padrão de memória. Digamos que a morte foi por suicídio, eu dei um tiro na cabeça. Eu lesei o meu cérebro físico, mas como o perispírito, vamos usar agora um pouco livremente, né, a alma, que é o que vai permanecer após a morte do corpo, está intimamente ligado ao corpo físico, a repercussão desse ato, não apenas do ponto de vista físico, a lesão que eu gerei no meu cérebro, mas principalmente todo o lado emocional que envolveu esse ato, isso grava uma memória profunda. Essa morte, vocês sabem, quem acompanha a literatura, muitas vezes esse ser que cometeu o suicídio vai permanecer muito tempo ainda repetindo esse ato, como se fosse interminável, como nós encontramos no que é descrito hoje na psiquiatria como estresse pós-traumático. Então, essa memória profunda, ela vai repercutir na construção do novo corpo. Por exemplo, gerando algum tipo de lesão no cérebro, que pode ser uma lesão relacionada à epilepsia ou algum tipo de limitação neurológica, a própria idiotia e outros casos que a neurologia vai descrever. Então, eu creio sim que sempre vai estar relacionado como um efeito, mas lembrando que não é porque é obrigado a pagar, obrigado a sofrer, nós temos que tirar da nossa compreensão essa ideia de que a única forma de restabelecer o equilíbrio com a lei da vida seja pelo sofrimento. O sofrimento é uma decorrência quando nós não conseguimos desenvolver em nós o amor. Porque os erros que cometemos, eles têm sempre o caminho da reparação. Sempre que nós cometermos um erro, nós podemos procurar a reparação do erro cometido. Se eu tirei uma vida, eu posso trabalhar pela vida. Eu não preciso pagar com a própria vida como única forma de compreender o erro que eu cometi. A lei divina, entendemos que é uma lei de amor infinito, é uma lei que sempre nos dará infinitas possibilidades de reconstrução, de refazimento. Então, há uma relação, sim, mas porque nós não conseguimos nos desapegar daquele momento do trauma sofrido. Imaginem que a morte congela um certo padrão de consciência. E é bem importante compreendermos isso porque, e os budistas sabem muito bem, eles fazem um treinamento de meditação para a morte, para a transferência consciente no momento da morte, que é uma meditação de desapego. É um treinamento para que nada nos prenda aqui na existência física, para que possamos passar de forma tranquila. Mas imagine que a nossa morte não foi afinal tão tranquila, foi uma morte difícil, foi uma morte violenta, foi um acidente, e nós vamos salvar na nossa memória espiritual todas as emoções, os sentimentos, as sensações no corpo, de acordo com a morte que nós tivemos. Mesmo no período entre vidas, no plano espiritual, muita coisa vai ser trabalhada, muita coisa vai ser tratada. Mas vocês sabem que para a continuidade efetiva da evolução, a reencarnação é necessária. Nós precisamos do choque anímico, assim como para tratamento espiritual é necessário o choque anímico. Por isso, o papel tão importante dos médiuns, que emprestam a sua organização fisiológica para esse atendimento. Então, frequentemente, a doença de hoje, o sofrimento de hoje, mesmo às vezes na infância, faz parte da cura da nossa história espiritual, dos erros, das transgressões que nós cometemos em relação à lei maior da vida. Mas entendendo sempre que é uma lei de amor, nunca é uma lei de punição. Sim. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você, por um ato infantil, provocou um incêndio e alguém morreu. Na próxima encarnação você vai morrer queimado? Não, você vai ser bombeiro. Olha que maravilha que é a justiça divina, Nós temos uma pergunta da plateia. Oi, André. Pergunta agora com a Carolina, que veio com uma caravana do Centro Espírita Anália Franco. Pode perguntar.
Boa noite. A minha pergunta é para ambos os convidados. A gente tem no mercado algum material que fala a respeito das crianças índigo e das crianças cristal, mas não necessariamente são livros espíritas. Então, dentro da nossa doutrina, eu gostaria de saber o seguinte: elas são espíritos com uma maior evolução, né? São mais elevados e têm uma missão aqui na Terra especial, né? E como que eles poderiam mudar a sociedade promovendo a evolução da Terra? Essa é uma outra questão que gera bastante discussão no ambiente espírita, né? Essa nomenclatura de índigo e cristal, enfim. Entenderam a questão? Vamos lá, então. Astrid? Bem, me parece que essa não é bem uma nomenclatura espírita. Sim, sim. Muito embora tenha o seu valor, né? Não é um conceito técnico espírita. Mas tudo se explica como sendo entidades, né, que encarnam justamente acompanhando esse processo evolutivo da humanidade. Sendo entidades que encarnam, elas manifestam, de certa forma, o conhecimento que já possuem, a cultura que já possuem, a vitalidade que já possuem, não é? E certamente elas encarnam com um propósito, porque existe um plano no mundo espiritual de certa forma, acelerar esse processo da evolução. Então, são crianças assim muito inteligentes, né? Muito inteligentes, que manifestam até uma certa impaciência com relação ao momento presente, uma necessidade muito grande de manifestar essa inteligência através do conhecimento, né? E que certamente preparam já para um futuro promissor. Acreditamos que seja isso. Não existe assim na codificação nenhuma explicação a respeito, seria uma dedução. Mário, não seria mais caridoso que os traumas de outras vidas fossem simplesmente apagados completamente do nosso arquivo? Seria ótimo, né? Às vezes o paciente chega no consultório e ele gostaria que pudesse fazer uma hipnose para deletar os traumas, o seu sofrimento, né? Simplesmente esquecer. Nós trabalhamos com pessoas que são muito... trazem muito sofrimento, principalmente esse tema tão momentoso, o do abuso sexual na infância. O abuso sexual, infelizmente, é muito mais comum do que nós imaginamos. Né? Casos como esse tão violentos servem, como aconteceu na Índia, se vocês recordam recentemente, uma menina que teria sido abusada por 6 homens. Isso levou à mudança das leis a respeito do estupro na Índia. Espero que aqui também isso gere efeitos civilizatórios mais profundos. Mas o abuso sexual na infância, por exemplo, mesmo que a criança depois sobreviva, né? Aquela pessoa vai crescendo, vai de alguma maneira esquecendo, mas em algum momento na vida adulta, às vezes por ocasião do início da vida sexual, às vezes no casamento, em algumas outras situações, aquela memória que estava esquecida, ela retorna. E pode não retornar com clareza, como sendo o fato ocorrido, às vezes muito precocemente, do abuso na infância. Mas os sintomas nos levam, muitas vezes, a ter como hipótese. E se nós soubermos como trabalhar, certamente o que vem à tona é esse evento. Tudo aquilo, isso é uma lei do nosso psiquismo, tudo aquilo que nós não conseguimos curar dentro de nós emocionalmente, vai retornar. Isso é a descrição de sintoma já dentro da própria psicanálise. O sintoma é o retorno daquilo que foi esquecido. É uma tentativa de trazer à luz alguma coisa que precisa ser compreendida. O que nós entendemos com a reencarnação é que esse retorno pode ser de um passado às vezes mais antigo, apenas isso. Antigo do nosso ponto de vista aqui, do tempo cronológico. Mas do tempo do espírito, não, porque não há tempo para a consciência espiritual. Então,
Tudo aquilo que não foi resolvido, que ficou marcado como um trauma seria uma expressão freudiana, complexo, uma expressão junguiana, coex, um condensado de experiência na conceituação do Stanislav Grof, um grande pesquisador ainda entre nós, né, que pesquisa a consciência a partir do LSD na década de 60. Tudo aquilo que não foi curado volta para ser curado. Por isso que nós repetimos. Esses padrões de repetição tão frequentes em nós, e a gente para pensar, mas por que eu estou fazendo isso de novo se eu sei que isso me faz sofrer? E talvez a expressão mais trágica disso é a repetição, por exemplo, do consumo de drogas, de álcool, né? A pessoa sabe que está prejudicando a si mesma, mas não consegue largar. Não é só porque há uma química envolvida, é porque é uma repetição de padrões que nós não curamos ainda. Por isso que não há saída. Eu estou sendo meio radical, né? Parece não haver assim uma saída tão tranquila como hipnotizar e apagar, ou varrer para debaixo do tapete. O caminho mais difícil, isso ouvindo de amigos espirituais, o caminho único para a evolução é o autoconhecimento e orientado pelo amor, porque não é um caminho fácil. A primeira vez que eu escutei reconhecereis a verdade vai te libertar, né? Eu li aquilo e falei, puxa vida, isso é incrível, é profundo demais, mas me parece simples. Porque, eu estou lendo os livros espíritas, eu estou indo toda semana no centro espírita, estou participando do trabalho de desobsessão, enfim. Então, mas cadê a verdade que vai me libertar? Aí eu estudei o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo. Eu não me lembro exatamente como é que está no Evangelho de Tomé, mas mais ou menos assim: reconhecereis a verdade. E você vai sofrer com o reconhecimento da verdade. E aí você se liberta. E este sofrimento é o sofrimento, não o sofrimento de dor, mas sim o sofrimento de busca de solução, de busca de encontramento, de encontro, de evolução, né? Nós fizemos agora o Mundo Maior Repórter do mês de maio, foi com o tema reencarnação. Aliás, parabéns a toda a equipe da TV Mundo Maior, também capitaneada pelo Felipe Ono. O programa ficou belíssimo, de uma profundidade, uma qualidade técnica, passa em qualquer televisão do mundo, né? E nós colocamos o programa no YouTube. Aliás, você que está nos acompanhando, algumas pessoas da plateia estão perguntando: eu não tenho parabólica, não estou em uma cidade em que ela está no ar por TV aberta ou por TV fechada. Você pode acompanhar pelo www.tvmundomaior.com.br. Em qualquer lugar desse planeta que você esteja, pode assistir ao vivo ou offline. E em offline está lá o Reencarnação. E aí bombou de nossos irmãos evangélicos citando um trecho da Bíblia, no livro de Hebreus, onde está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Os nossos irmãos evangélicos dizem: está aí no livro bíblico a prova da vida única, né? O que nós podemos dizer aos nossos irmãos evangélicos sobre esse trecho da Bíblia? Onde que está essa citação? Está no livro de Hebreus, né? Velho Testamento. Olha, de antemão, assim, primeiramente, nós podemos dizer, isso nos parece ilógico, né? Podemos pensar, talvez seja um erro de tradução, talvez seja um erro de interpretação, né? Contraria a nossa própria lógica, no sentido de explicar a diversidade humana, a diversidade de níveis evolutivos na humanidade. Então, foge, digamos assim, à lógica das reencarnações. Mas foge a essa lógica porque, na verdade, ainda não era tempo de se manifestar a teoria das reencarnações. Por quê? Nós tivemos a revelação de Moisés. Um Deus que castigava, um Deus repressor, um Deus que punia. Portanto, se fazia necessária manter ainda essa concepção de Deus através da unidade da
vida. Porque se fosse através da pluralidade, não é? Ou dessa explicação lógica da diversidade, não haveria como a verdade ser explicada por si mesma, mas simplesmente a partir daquela concepção humana de um Deus que punia, e para que houvesse essa punição, teria que ser através da unicidade da existência. Então, na verdade, Deus perderia o seu poder, né? O que não é, de certa forma, coerente, mas dada a concepção da época. Então, é o que nós podemos explicar. Você mesmo já respondeu. Quando você disse a vida única. A vida é única. Vocês não acreditam que a vida é única? E que são muitas as existências? A vida do Espírito é única. Então, nesse sentido, nós podemos usar livremente, fazer uma interpretação. É claro que qualquer texto nós podemos ter sobre ele várias interpretações, né? Então, é difícil realmente a gente saber o que o profeta, o que o apóstolo, enfim, quis dizer com aquilo que disse. Mesmo hoje, eu digo aqui alguma coisa, mas o que vocês ouvem, cada um vai ouvir de um jeito diferente. Eu sou livre para falar, mas aquilo que vocês entendem, né, que cada um vai interpretar segundo o seu próprio cabedal, vai ser diferente. Então eu gostaria de poder defender essa ideia de que de fato a vida do Espírito é única, mas temos múltiplas experiências reencarnatórias, segundo o próprio Livro dos Espíritos, inclusive em outros mundos, nós podemos já ter vindo de outros planetas, mundos, né? Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. Então eu gostaria de ficar com essa interpretação de que a vida de fato é única. O juízo, bom, quem sabe no processo evolutivo as leis divinas estão inscritas em nossa própria consciência. Não acho que haverá um julgamento externo, a não ser aquele que nós mesmos fazemos. E nós somos, às vezes, os nossos piores julgadores. Nós nos condenamos à morte com muita facilidade. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos, muitas mulheres condenam-se à morte num processo, às vezes, de depressão profunda, porque, por exemplo, fizeram um aborto. Atendo uma senhora, agora mesmo recentemente, em que ela passou por uma situação muito difícil. Com 13 anos, ela foi seduzida, ela engravida, sem nem entender muito bem o que está acontecendo. E não havia saída. Ela estava desesperada porque o pai violento certamente a mataria se soubesse. Então ela decidiu pelo aborto. Não vou entrar em mais detalhes para não ser identificada. E passado já, eu diria, mais de 35 anos, essa mulher continua com a consciência culpada. E ela diz assim, de uma forma muito clara: eu preferi a minha vida do que a vida do meu filho. E aí nós tivemos, no atendimento transpessoal, nós pedimos que ela fechasse os olhos e que ela falasse com esse espírito, então, que teria nascido e que não pôde nascer. Que ela pedisse perdão a ele, dizendo que era uma menina e que talvez que não tinha condições naquele momento, e que ele pudesse encontrar alguém que o recebesse. Espero, certamente esse espírito já teria reencarnado. Nós não temos todo esse conhecimento, ou esse acesso a esse conhecimento. Mas percebam como o sentimento de culpa pode levar alguém a se condenar. Sim. Nós nos achamos deuses nesse sentido, que nós mesmos decidimos que nós temos que morrer pelo erro que cometemos. Esquecemos que a lei de amor está aí, está em nós também. A professora há pouco lembrou que existe sempre esse outro lado de nós lembrarmos da nossa essência espiritual. E o caminho espiritual para lembrarmos não é pelo estudo, não é pela teoria, é pelo silêncio. É no silêncio que nós conseguimos encontrar a nossa verdadeira essência, o nosso eu maior, o nosso eu superior. Essa versão aqui é o nosso eu menor, né? Nós temos certamente uma dimensão já mais evoluída, que já guarda os aprendizados de tantas e tantas existências. Esse aqui é uma versão
pouco atualizada do que nós somos. Eu vou dar o meu pitaco aqui. Quando Jesus vem e diz assim, vós sois deuses, isso que eu faço, vós fareis ainda mais. Né? Ele está nos colocando como partícipes, como co-criadores do universo material, do universo espiritual, educadores do universo espiritual. Né? Juízo no sentido de juiz, de conhecimento de lei divina. Né? A escala espírita, quando ela fala lá do mundo angelical, ela cita assim, nesse momento você sabe de tudo, você tem o pleno conhecimento da lei e pode se tornar um co-criador. Então eu também compactuo dessa ideia. A vida é única, né? E nós, não no final, mas em algum momento teremos o juízo pleno da lei divina e de todos os mecanismos e como é que ela se processa no universo material e no universo espiritual. Muito obrigado, foi uma alegria enorme recebê-los. Astrid, por favor, o que você achou desse nosso programa? Nossa, achei bárbaro, né? Que uma iniciativa muito rica, porque a troca de ideias é muito salutar, né? E, ao mesmo tempo, através dessa diversidade de apresentação, de concepções, através das várias posturas da ciência, isso permite também nós termos um certo discernimento, não é? Para pautarmos o nosso juízo acerca de todos esses valores, de todas essas questões que tanto atraem o ser humano. Agradeço por estar com vocês, momentos assim que julgo bastante enriquecedores e que possamos continuar filosofando. Vamos lá. Mário. Eu agradeço a oportunidade, né? Estou muito feliz por estar aqui. Sinto que fiquei devendo, a gente sempre acha que poderia ter sido mais claro, mais lúcido, né? Mas, enfim, estamos aqui com nossas limitações. Eu diria que o que a gente pode levar dessa vida é o que a gente conseguir deixar aqui, se desapegar, fazer o melhor possível, tentando gradativamente, e por isso o envelhecimento é importante, nós nos desidentificarmos dessa personalidade. Às vezes nós temos tanto apego a ser quem nós somos, a esse corpo, que, enfim, a morte é certa para todos nós, mas com certeza nada vai mudar se continuarmos apegados à nossa personalidade, ao nosso orgulho, à nossa arrogância. Então, o cultivo do amor, do perdão, da humildade é o que pode nos dar um futuro, quem sabe, um pouco melhor. 0800 12 18 38, assim que acabar o programa, você entra na internet, se associa ao clube. Nós temos essa oportunidade de levar essa mensagem em cada vez mais pessoas. Esta emissora existe há 11 anos, né? Olha quanto nós ralamos em 11 anos para chegar até esse momento da nossa história. Então, contamos contigo para que nos dê força para que consigamos ir adiante. Estamos conseguindo canais em outras regiões. Olha, nós temos possibilidade de montar um canal em Juiz de Fora, Minas Gerais, em Araçatuba, no estado de São Paulo, em Araraquara. Os nossos irmãos de Araraquara que estão nos acompanhando, estão lá lutando para que tenhamos a TV Mundo Maior em rede aberta, a televisão. Estamos no ar na cidade de Uberaba, transmitindo para todo o Brasil pelo principal satélite de comunicações do Brasil, C2, o trabalho que a Rede Boa Nova de rádio faz. Isso tudo só é possível graças a você que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Aliás, você que é sócio, olha, faz um esforcinho. A gente, logo nós vamos estar falando de uma campanha para você aumentar um pouquinho a sua ajuda, porque a gente precisa passar esse momento de turbulência. A gente não vai pedir muito, não, vai pedir 1 quilo de pão, o equivalente a 1 quilo de pão a mais por mês, para a gente conseguir seguir com esse trabalho de iluminação de mentes. Outra forma de você nos ajudar é entrar no site da Mundo Maior, mundomaior.com.br, e ali adquirir os seus produtos. Livros, CDs, DVDs, um universo de conhecimento espírita ali está à sua disposição. O filme Nos Passos do Mestre, que graças a Deus foi um sucesso no cinema, ele está encerrando a sua carreira no cinema, mas ele pode ser levado aí para a sua cidade, para a sua casa espírita, pode ser exibido aí no Cineclube ou mesmo na sua casa espírita. Você pode e deve fazer o agendamento da sua sessão, é algo simples, não é caro e é profundamente importante para a divulgação da doutrina espírita. Acesse lá Nos Passos do Mestre, o filme.com.br, ou ligue o horário comercial de segunda a sexta para o 0 operadora 11 30 81 09
8. O Mundo Maior em Debate, no mês de junho, será no dia 25 de junho, às 18 horas e 30 minutos, quando então falaremos da vida e obra de Valdo Vieira, com as presenças da escritora Mabel Teles e do presidente da FEAL, José Antônio Lombardo. E nós ficamos por aqui. Um grande beijo no coração. Até o dia 25 de junho, às 18 horas e 30 minutos. Obrigado.